Boa noite. Hoje nós vamos apresentar um caso clínico de intoxicação alimentar por meio da ingestão de praguicida. O nosso grupo é composto por Ângela, Isabela, Gabriela, Carla e Stephanie. Trataremos de uma mulher BGF de 62 anos e caucasiana, dona de casa, católica praticante, natural e residente de São Paulo. A paciente deu entrada no pronto-socorro do hospital em uma segunda-feira, relatando falta de ar há 2 meses, perda repentina de 5 quilos no último mês, associado a fadiga e fraqueza. Contou também que apresentou quadro de febre a 38 graus Celsius e emese há 2 dias. A mesma afirmou que no final de semana foi para a fazenda de um parente e que lá consumiu diversos morangos produzidos e tratados por seu familiar. Ela nega ser diabética e hipertensa, possui pai e mãe falecidos, além de que não tem história de fenômenos hematológicos na família, como anemias e leucemias, nega tabagismo e etilismo e apresenta boas condições de moradia e de higiene. Enquanto a paciente esperava para a realização do hemograma, foi prescrito o antiemético para os quadros de vômitos, o ondansetrona, um antagonista seletivo do receptor 3 da serotonina, que é rapidamente absorvido, embora o metabolismo hepático de primeira passagem reduza sua biodisponibilidade. Inicialmente, ocorre sua hidroxilação seguida de conjugação com glicuronídeos e sulfatos. Ele apresenta uma meia-vida de eliminação de 3,5 horas, que não se modifica após a administração oral repetida, além de que exerce sua atividade antiemética bloqueando os receptores serotoninérgicos no sistema nervoso central e no trato intestinal. Ele é administrado via oral, sublingual, e são prescritos 2 comprimidos de 8 mg. O mesmo foi solicitado em conjunto com o soro para a hidratação e um antipirético para o quadro de febre, a acetaminofeno, um paracetamol de 750 mg que é administrado via oral de 3 a 5 vezes ao dia, não ultrapassando a dosagem de 4.000 mg por dia. O profissional responsável pelo caso solicitou um hemograma que apontou como resultado uma leucocitose leve de 20.000 leucócitos com desvio à esquerda escalonado e a presença de granulações e vacúolos tóxicos. Somado aos sintomas que a paciente relatou, o médico suspeitou de um processo infeccioso e decidiu interná-la. O mesmo solicitou exames microbiológicos para iniciar uma investigação sobre qual agente infeccioso a paciente estaria infectada. No entanto, os resultados deram negativos, descartando a hipótese de infecção por agente microbiológico. Assim, a equipe responsável pelo caso questionou qual poderia ser o quadro da paciente, dados os sintomas apresentados pela mesma e os resultados dos seus exames. Suspeitaram então de uma possível intoxicação alimentar, uma vez que a paciente relatou o consumo de morangos, na qual na sua produção são utilizados muitos praguicidas. Sendo assim, o médico solicita um exame de cromatografia gasosa para identificar uma possível intoxicação e um novo hemograma para a confirmação dos resultados anteriores. A cromatografia gasosa é uma técnica que possui grande sensibilidade e elevada detectabilidade. Nela, a amostra, também conhecida como matriz, é introduzida no injetor aquecido, vaporizada e transferida com auxílio do gás de arraste para a coluna cromatográfica colocada dentro de um forno pré-aquecido.
Então, os componentes da matriz são eluídos e conduzidos para o detector conectado na saída da coluna, que emite um sinal elétrico que é registrado graficamente sobre a forma de picos. O exame de cromatografia gasosa apontou como intoxicante o composto lambda-cialotrina do grupo químico dos piretroides da classe dos inseticidas organofosforados. O novo hemograma apresentou um perfil diferente do primeiro. Não apresentou um desvio à esquerda escalonado, mas sim um desvio à esquerda não escalonado. Além disso, foi possível observar uma anemia normocítica com hemoglobina de 11,6 gramas por decilitro e VCM de 91. Uma leucocitose acentuada, com maturação deslocada para a esquerda mieloide e contagem plaquetária normal. O leucograma era o seguinte: neutrófilos segmentados 51%, neutrófilos em bastão 16%, eosinófilos 9% apresentando uma eosinofilia, basófilos 1% apresentando basofilia, linfócitos 3%, monócitos 6%, mielócitos 4% e promielócitos 3%. Com base nesses resultados, o médico desconfiou de um erro laboratorial relacionado ao primeiro hemograma realizado. Uma vez descoberto o agente intoxicante, o médico continuou prescrevendo o antiemético ondansetrona, o antagonista seletivo dos receptores de serotonina, juntamente com lavagem gástrica com solução de bicarbonato de sódio a 2%. Observando o resultado do hemograma, o médico desconfiou de uma possível neoplasia. Porém, para confirmar sua presença e especificar o tipo, mais exames foram realizados, dentre eles o de citogenética, que mostrou a presença do cromossomo Filadélfia, T922, Q34Q11, que é o resultado da translocação balanceada entre os braços longos dos cromossomos 9 e 22. O RT-PCR também foi realizado, sendo possível, assim, confirmar o diagnóstico para leucemia mieloide crônica. Foi prescrito, então, um tratamento para leucemia com mesilato de imatinib, 400 mg uma vez ao dia, um fármaco administrado por via oral, derivado da 2-fenilaminopirimidina, que funciona como inibidor específico de enzimas de tirosina quinase. Seu mecanismo de ação consiste em se ligar ao local ativo TK, impedindo que haja fosforilação e ativação do resíduo de tirosina, o que leva a uma diminuição na atividade da sinase, levando a uma apoptose. Em seguida, a paciente recebeu alta hospitalar. Após 40 dias do início do tratamento com imatinib, a paciente retornou ao hospital queixando-se de dispneia, dor torácica importante, abdômen ascítico e edema de membros inferiores. O médico, então, solicitou ecografia do abdômen e raio-x torácico, demonstrando um derrame pleural, sendo submetida a uma drenagem torácica. Embora seja extremamente raro, o imatinib pode causar derrame devido ao efeito nos fluidos hemodinâmicos e um potencial de retenção em espaços viscerais. Por conta disso, foi necessário realizar uma alteração no tratamento para a leucemia mieloide crônica. Normalmente, se faria alteração para o desatinib, um fármaco inibidor da tirosina quinase de segunda geração. Porém, como ele apresenta um maior risco de causar derrames que o imatinib, optou-se pela imunoterapia com células NK. O hospital em que a paciente deu entrada possui um setor de pesquisa clínica, no qual, coincidentemente, estava sendo realizado um estudo de tratamento com células NK em pacientes com leucemia mieloide crônica. O seu médico, analisando o seu quadro, a convidou a participar do estudo e a mesma aceitou. Além de preencher os critérios de inclusão necessários, é um método que tem sido muito eficiente para o combate da leucemia. Nesse método, se faz a coleta do sangue do próprio paciente. São isoladas as células NK em vivo e é feita a sua expansão em um meio de cultura e em seguida reinseridas no paciente. É uma terapia que vem se mostrando muito eficaz, uma vez que demonstra uma grande melhora dos sintomas após o procedimento.
E o mesmo aconteceu com a paciente, que após seguir o protocolo do estudo e administrar as doses da terapia de forma correta, ao retornar ao médico e realizar novos exames, apresentou uma melhora significativa em seu quadro clínico.